Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Coloco esta live nas tuas mãos. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor abrace os meus irmãos nesta manhã e os ajude a entender essa conversa aqui nessa mesa e receber diretamente do Senhor estratégias para vencer os desafios desse dia. Essa live é do Senhor, a minha vida também, e eu te peço que o Senhor me torne útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver alguma palavra, alguns gestos da minha parte equivocados, que o Senhor possa completar no coração dos meus irmãos o que o Senhor quer que eles entendam nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui Luzia Moraes. Seja bem-vinda, querida. João Batista, bom dia. Nega, bom dia. Valdirene Santos, bom dia. Tan Sam, é isso que fala? Eu já te vi aqui outras vezes, não sei se eu falei certo o nome. Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu não sei se é feminino ou masculino esse nome. Gildo Santos, bom dia. Bom dia, baby. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Roseluz, obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Aldair Pereira, Manuel Silva, Joana, baby, eu já falei, né? Natan, Neto, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Betânia, seja bem-vinda, querida. Iris, sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Oséias 14:2. Levai convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Hoje eu acordei pensando sobre liderança, um tema assim, muito falado nessa nossa época, né? Muitas pessoas pregando que todos nós somos líderes, todos nós devemos liderar. Se você, mesmo que você não queira, você lidera você mesmo, você lidera pessoas que te cercam. A liderança é algo que todos têm que trabalhar em si mesmo, né? E eu não vejo problema nenhum em você trabalhar a liderança, de liderar a si mesmo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a liderança ela não é uma meta, ela é uma consequência. Toda vez que a gente olha para a palavra de Deus e vê Deus ungindo líderes, Deus colocando líderes ali, às vezes os líderes nem queriam ser líderes, nem estavam a fim de ser líderes, o próprio Moisés mesmo. Senhor, eu não tenho capacidade, manda outro no meu lugar. Quando Deus chegava a querer ungir líderes, muitas vezes aqueles líderes estavam com medo, estavam vulneráveis. Josué, por exemplo, estava de luto, estava ali se sentindo vulnerável e Deus falou, você vai liderar o povo. Seja forte, seja corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Mas eu vejo muitas vezes a questão de ser líder, de uma liderança, tem sido pregado como ídolo na nossa época agora. Todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que liderar, você é um líder, você precisa acordar para a vida e ser um líder. E hoje eu queria trazer para você que Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Às vezes você fica frustrado, você se sente frustrado. Você já fez várias imersões, você já fez vários cursos buscando ser um líder através de performance e muitas vezes você não consegue liderar nem a si mesmo. Você se sente frustrado porque você não consegue romper. Porque a gente acha que o sucesso está atrelado à liderança. Se você conseguir ser um líder de sucesso, alguém de sucesso na sua área, você vai ter tudo que você sonhar. Porque a liderança desejada e ambicionada pelo mundo, ela traz um poder. Ela é algo que dá poder, é algo que dá para você independência, algo que coloca você acima da média das pessoas. E esse texto de Oséias 14:2, nesse exato momento o povo estava afastado de Deus. O povo tinha se afastado de Deus.
buscava alianças políticas, adorava outros deuses e confiava na força humana. Deus não pede de nós, não exige de nós força, estratégia e liderança. E muitas vezes nós somos, incentivados e motivados a buscar essas coisas. Não está errado. O errado está a colocar essas coisas acima de Deus. Como se fosse a única forma que você tem de chegar à liderança. Todas as pessoas que Deus ungiu como líderes, todas eram vulneráveis, se sentiam incapazes, se sentiam incompletos de estar ali naquele lugar. Porque é muito mais tranquilo Deus ungir um coração que reconhece as suas limitações, que reconhece a sua dependência dele, do que um coração que confia em si mesmo. Porque Deus não unge ambições. Deus unge corações rendidos. Então, aqui em Oséias 14:2, diz assim: levai convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diga ao Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade e aceita o que é bom. O que é bom e que Deus aceita? Em vez de novilhos, em vez de sacrifícios que as pessoas aparentemente demonstram que amam a Deus, que servem a Deus através da religiosidade, através dos rituais, mas na verdade não tem honrado a Deus com o sacrifício dos lábios, não tem sacrificado os lábios, não tem dado a Deus, oferecido a Deus um altar de adoração através dos seus lábios. Tem demonstrado que ama a Deus, que adora a Deus de acordo com a aparência. Quem olha acha que você é cheio do poder de Deus. Quem olha acredita que você é cheio do Espírito Santo. Mas na verdade o seu coração tem buscado um poder humano. Não tem, dentro do seu coração, não tem um coração rendido que busca a opinião de Deus sobre todas as coisas que você vai realizar ou fazer. Sabe, Deus ele não pede que você tenha força, tenha estratégia, tenha liderança, que você precisa ser líder, que você tem que liderar. Deus, ele quer de nós um coração rendido, um coração arrependido. Se você for olhar no plano de Deus, José, por exemplo, ele foi servo, foi escravo. Ele podia muito bem ter sido um grande líder na casa de seu pai, no lugar que ele morava. Mas Deus tinha uma proporção, conhecia o coração de José e queria usá-lo numa proporção maior, numa dimensão maior. Quando ele era ali na casa de Potifar, ele poderia ali se tornar o melhor e continuar naquele governo ali da casa de Potifar. Só que Deus permitiu que várias outras coisas difíceis acontecessem na vida dele e o jogou na prisão. E ali ele exerceu liderança em todos os lugares que eles estavam. Mas a liderança não foi algo que José buscou com a força do braço dele. A liderança que ele foi conquistando foi tudo consequência de um coração rendido e dependente de Deus. Então a liderança que as pessoas tanto pregam aí, enquanto você faz cursos e mais cursos e busca e vai atrás, Deus te dá como consequência. Se você tiver um coração rendido a Ele, naturalmente vai vir de você uma liderança, a liderança que você precisa, para você liderar onde você estiver. José liderou onde ele estava. Todos os lugares que José passou, ele foi líder. Mas a liderança não era algo que ele impunha com o conhecimento, porque ele tinha muito conhecimento. Ele tinha muita sabedoria. Mas era algo que era consequência. As pessoas o reconheciam, mesmo ali. Daniel também, possuidor de muita sabedoria, de grande sabedoria. Ele brilhou muito como escravo. E aí, você olha que o plano de Deus, a meta de Deus é usar corações rendidos, corações dependentes dele. Davi era pastor de ovelhas. Moisés era um fugitivo.
Então você não vê nenhum deles buscando ser líder, querendo governar. O governo veio para a mão deles como consequência de um coração rendido, de um coração levado ao arrependimento todas as vezes que eles chegavam a pecar, se afastar de Deus. Eles tinham ali aquele compromisso de se render diante daquele que é o maior líder de todos. Jesus, o Cristo de Nazaré, se rendeu no Getsêmani. Ele podia passar por tudo aquilo de uma forma completamente diferente, mas ele resolveu passar da forma que Deus escolheu para que ele passasse, que o Pai escolheu para que ele passasse. Ele falou, olha, se fosse possível eu queria viver tudo isso de um jeito diferente, de uma forma menos dolorosa, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então muitas vezes, se você tem seu desejo muito é de se tornar um líder de alta performance, esqueça a performance e saiba que Deus tem uma liderança natural para colocar na sua mão, a partir de um coração quebrantado e rendido a Ele. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Talvez seja tempo que Deus quer que você fique onde você está mesmo. Talvez você não quer ficar nesse lugar, porque esse lugar é esmagador. Esse lugar é um lugar muito difícil. Você queria muito, você tem certeza que se você fosse para um outro lugar, você ia brilhar mais, você ia render mais até no teu trabalho. Só que olha para esse lugar onde você está. Assim como José olhou para a prisão, José olhou para o poço, é aqui que é para eu ficar? Então eu vou ficar aqui até que o Senhor me retire aqui para um outro nível, para uma outra estação. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, apresente para Deus o seu coração rendido. Ele quer um sacrifício seu dos lábios, do que você diz, do que você confessa, do que você declara. Muitas vezes nós temos tido tanta vontade de governar a nossa vida, de governar, de ser destaque, de liderar alguma coisa. Deus conhece a necessidade do seu coração. Deus sabe do desejo do seu coração e conhece o seu potencial, mais do que você. Talvez o seu sonho é logo ir lá para a liderança, liderar. A gente já quer isso, quer ir para o topo. Mas existe um caminho, existe um processo. E esse caminho, esse processo, você fala assim, já sei, eu tenho que passar pela vale, eu tenho que passar pelas coisas difíceis. Não adianta passar por tudo isso se você não tiver um coração quebrantado, um coração rendido. Porque tem pessoas que passam por todas as coisas difíceis da vida, mas não se rendem. Não entendem que é um tempo ali que Deus está trabalhando porque quer usar você em um nível mais potencializado. Talvez o que você está enxergando é algo só em volta e Deus quer te usar num plano maior. Os irmãos de Davi sempre faziam bullying com ele, criticavam porque eles tinham ciúme de José. Então sempre ali o humilhavam, sempre ali dizer... Só que as coisas não melhoraram para José, pelo contrário, elas só pioraram. Mas devia melhorar, os irmãos deviam ter maneirado. Não, o ódio só cresceu, a inveja só cresceu. Mas também José ele se humilhou perante a potente mão e poderosa mão de Deus. Ele reconheceu Deus em todos os caminhos dele. Tanto reconheceu que no final ele falou assim, não tenho que perdoar vocês, porque tudo que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Deus usou tudo isso, vocês fizeram mesmo tudo isso, mas Deus me entregou isso na minha mão, que tem um peso muito maior de tudo aquilo que vocês fizeram. Só que muitas vezes nós somos moídos, nós somos quebrados, estamos no vale, mas nós não estamos nós não estamos debaixo da poderosa, potente mão de Deus. Nós estamos sobre o poderoso e potente governo das nossas mágoas, dos nossos rancores. Nós não reconhecemos a Deus em nossos caminhos. E queremos ficar num lugar de livramento, de destaque. Você olha para você, eu faço muito melhor que fulano.
Mas por que você não está lá no lugar do fulano fazendo? Porque se você for ver, esse fulano que você está falando que está lá, fazendo algo que você faria muito melhor, o coração dele é mais rendido que o seu. Deus tem pressa em colocar você numa posição de destaque, para usar você, mas não tem. Tem usado às vezes pessoas com talento inferior ao seu, com menos habilidade que você. Está lá no lugar que você gostaria de estar, porque aquela pessoa tem um coração rendido, você ainda não. Você ainda não se rendeu. Lá em 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Moisés, ele não queria liderar. Ele chegou e ele conviveu com o poder muitos anos. Ele sabia qual eram os benefícios de ter poder, de ser poderoso, de ter uma liderança. Ele sabia disso. Só que Moisés tinha um coração quebrado, quebrantado. Ele olhava para ele e se sentia miserável diante do plano que Deus tinha para ele. E é muito mais fácil Deus consertar um coração quebrado, que reconhece as suas limitações, que conhece a sua miséria. É muito mais fácil de Deus reconstruir alguém que se reconhece miserável e que precisa dele, do que alguém que acredita que está certo, que tem o coração endurecido, que não se rende sobre a potente, poderosa mão de Deus. Tem algo muito mais para ela. Ela considera algo muito mais, tem coisas mais poderosas que ela deixa governar. A sua própria dor, a sua própria angústia, a sua própria mágoa. A mão de Deus é poderosa e potente? É, mas você está debaixo de outras coisas que o seu coração deixou criar raízes. Então, o lugar que você está é um lugar onde você tem feito, às vezes, tanto esforço para se tornar líder de si mesmo, para liderar as coisas, e você não tem conseguido. A gente olha para a vida de pessoas e fala: mas fulano conseguiu romper, outro conseguiu romper e eu não consegui romper. Eu não sei como que fulano conseguiu romper e nem o cicrano. Se foi pela força dele, não vai durar. Logo cai. Mas se a liderança que você busca, ela vier da potente e poderosa mão de Deus, ninguém tira a autoridade que Deus coloca sobre você. Nem o tempo, nem pessoas, ninguém. Basta olhar para a multidão de testemunhas que nós temos na palavra de Deus para nos inspirar. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu não sei o que você enxerga como liderança e como essa questão da liderança é para você. Às vezes, nós estamos exaustos de tanto buscar uma alta performance. E o lugar mais rápido que tem de nós alcançarmos a liderança que nós queremos, de prosperarmos, de rompermos, é de joelhos na presença de Deus. Deus busca um coração rendido, um coração que reconhece suas limitações. É mais útil na mão de Deus do que um coração que confia em si mesmo. A liderança no reino de Deus não é uma meta, é uma consequência de um coração que obedece e que se rende. Muitas vezes nós temos desistido, nos rendido à dor, nos rendido ao desânimo. Nós nos rendemos a tudo, menos na presença de Deus. Para Deus, nós jogamos nele a responsabilidade de estarmos onde estamos. Se o Senhor tivesse feito isso, não estava acontecendo isso. Se o Senhor tivesse me livrado disso, eu não estava nesse lugar. Pode chegar na presença de Deus com um coração diferente, com sacrifícios nos seus lábios, dizendo assim, igual o povo: levai convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa a nossa iniquidade. Aceita o que é bom. O que é bom? Em vez de novilhos, em vez de uma aparente espiritualidade, o sacrifício dos nossos lábios. Se renda ao Senhor. Ao invés de chegar para Deus e ficar ali se debatendo, não aceitando estar neste lugar, se rebelando, revoltado por estar num lugar onde você nunca esperou estar. Você fala: mas eu fui fiel, eu busquei. Chega diante de Deus com o seu coração, reconheça que você não tem força para sair daí. Reconheça as suas limitações e fala: Senhor, eu não vou responsabilizar, culpar nada. Eu quero só chegar diante do Senhor e dizer: eu não sei o que fazer.
O meu coração se rende à sua liderança, ao seu governo. Que venha o seu reino, que venha a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu quero que o Senhor governe o meu dia. Sabe, às vezes Deus está querendo que você enxergue que você tem realmente muito potencial. Ele quer te usar em lugares altos, mas esse não tem que ser a sua meta, o seu objetivo, a sua busca. A sua meta, o seu objetivo tem que ser se arrepender das escolhas erradas que você tem feito até aqui e se render a Deus. Aí você fala assim, mas eu tenho tanta vontade, será que a vontade de Deus não é a minha vontade? Sabe, Deus não é esquizofrênico, Ele não criou você de um jeito para te usar de outro. Mas esse seu desejo de ser usado nestes lugares altos tem que se alinhar a um coração que obedece, a um coração rendido, porque senão você não espera o tempo certo. Você quer alcançar fora da época, fora do tempo. E as precipitações e a sua impulsividade vai impedir você de viver os seus melhores anos, os seus melhores dias, consequência de um coração rendido a um Deus que governa cada um dos seus dias. Deus alinha, é o único que pode alinhar as escolhas de todas as pessoas e colocar você num caminho reto. Que a liderança, que tudo que você busca através de querer poder, querer liderança, querer governar, que é algo que o mundo prega, a liderança virou um ídolo do século, um ídolo da nossa época. Que você possa se render, colocar o seu coração disponível àquele que é o maior líder de todos, que é o Cristo, que foi o maior líder de todos, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. E ele se rendeu, ele se colocou ali frágil diante do Pai, dizendo, faça a tua vontade, não a minha. Talvez a vontade de Deus neste momento é igual foi para José. Foi poço, foi prisão, foi escravidão. Porque a meta de José era um coração rendido, dependente de Deus. E como consequência ele foi colocado não só como líder da sua casa, ele poderia ter sido líder só na casa dele, poderia ter sido líder só na casa de Potifar, mas Deus o colocou como governador do Egito. E o que ele conclui no final de tudo é, todo o mal que me fizeram, Deus transformou em bem. Ele não fala, eu cheguei aqui nesse lugar porque eu tenho um conhecimento sobre agricultura, sobre matemática, sobre... Eu sei muita coisa, eu tenho muita sabedoria. Ele fala, foi Deus que me colocou aqui. Mas ele reconheceu a Deus não só quando ele era governador, como ele estava como governador. Ele reconheceu a Deus em todo lugar que ele estava. E a liderança veio não como uma meta, algo que ele buscou, mas como consequência de um coração que obedeceu e que estava rendido a Deus. E sobre Daniel, sobre Davi, sobre Moisés, nós já sabemos o que aconteceu na liderança desses homens, Josué. Todos estes, foi Deus que fez a liderança ser consequência de um coração que foi rendido e entregue a Ele. Então eu não sei qual é a maior ambição da sua vida. Se a sua maior ambição são os lugares altos, deixa Deus te pôr lá, deixa Deus te colocar lá, porque ninguém vai te tirar. Nenhuma força humana é capaz de mudar o que Deus já colocou na sua vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus e Ele no tempo oportuno vai exaltar você. Porque a exaltação de Deus ela é consequência de um coração, de um relacionamento nosso com Deus. Deus não está procurando líderes não, gente. Quem procura líderes é o mundo está atrás de líderes. Governos, poder, conexões importantes. Deus está atrás de corações que estão rendidos a Ele e que deixam o governo dele vir. Quando nós deixamos o governo de Deus vir, Ele vai transformar toda a experiência que você está tendo. Talvez é uma experiência de um lugar que os outros olham e falam assim, mas é humilhante isso. José era filho de Jacó, tá ali limpando o chão. É humilhante.
Mas a poderosa mão de Deus que sustenta o universo, ela sustenta você. E tudo que você está vivendo não é eterno. Eterno é o seu relacionamento com Ele, deve ser. As coisas que você está vivendo, o lugar que você está, é passageiro. Vai passar. E ao passar, vai vir coisas mais difíceis, mas junto com essas coisas difíceis vem a força, vem o livramento, vem o consolo, vem a paz que excede o entendimento, conectados com aquele que tem o poder e a poderosa mão de nos exaltar no tempo oportuno. E o tempo oportuno não é o tempo que a gente acha que é. Porque se fosse no tempo que José achava oportuno, toda hora tá bom. Ele poderia ter sido só líder ali de um pedacinho do Egito. Mas quando foi no tempo oportuno de Deus, Deus o colocou como governador do Egito. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa receber hoje dessa potente, poderosa mão de Deus, o entendimento de saber que Deus não está buscando líderes, Deus está buscando corações rendidos. E a consequência de um coração rendido e obediente, naturalmente, é alguém apto e disposto para ser governo neste mundo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é o nosso maior governo. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós estamos cansados e exaustos pela busca de uma liderança que quantas vezes nós começamos e desistimos, começamos e não conseguimos ir até o final. Fizemos tantos cursos, fizemos imersões e na época parecia tão bom e depois foi esfriando e nós acabamos que não conseguimos cumprir metas, bater metas, nem terminar estratégias. Mas o Senhor, que é o maior líder de todos, que tem uma mão poderosa e potente, quer o nosso coração rendido ao Senhor. E ser líder, liderar algo, é algo que o Senhor nos dá como consequência de um relacionamento com o Senhor. E a autoridade que o Senhor dá, ninguém pode tomar. Então, em nome de Jesus, se não dá para nos afastar esse cálice, de passar por este caminho difícil, tortuoso, às vezes cansativo, exaustivo, então nos dá a paz, nos dá a alegria e o contentamento de saber tirar deste tempo o que o Senhor quer que nós aprendamos para superarmos esse tempo de dor e ir para o próximo nível e ir subindo até chegar no lugar onde o Senhor quer nos usar de uma dimensão maior. Porque eu sei que o nosso coração só acredita no que vê, no que ouve, mas o Senhor não vê só a aparência, o Senhor vê o coração, o Senhor vê o futuro, o passado, o presente. O Senhor é o dono do Cronos, o Senhor é o próprio tempo. Então nos ajude, nos ensine a nos humilharmos, a nos arrependermos, a colocar diante do Senhor um sacrifício, Senhor, de louvor, sacrificando os nossos lábios, nossas palavras, de estarem declarando e confessando coisas que não te agradam, mas nos ajude a declarar e confessar o teu poder que opera em nós. Porque o Senhor é o único capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque quando o seu poder opera em nós, através de Cristo Jesus, nós somos muito mais que vencedores. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.